podcast Câmara Fortaleza. Eu sou Poliana Costa, jornalista da Câmara Municipal e estou ao lado de outro jornalista também da casa, André Pinheiro. Seja bem-vindo. Satisfação, Poli, mais uma vez a gente está aqui no podcast Câmara Fortaleza e hoje recebendo a nossa querida vereadora Ana Paula. Ana Paula. Vereadora enfermeira Ana Paula, ou para os mais próximos, Ana. É a Aninha que está aqui hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, Poliana. Obrigada, André, pelo convite. Um prazer imenso poder contribuir com mais um canal de comunicação aqui da Câmara Municipal, que é esse bate-papo, essa conversa mais informal que se estabeleceu através dos podcasts. Então, estou aqui à disposição. Coisa boa. Vamos falar da infância primeiro, que aí a gente vai na sequência cronológica ou não, mas uma infância que foi ali no bairro Genibaú. Quais as lembranças que vêm dessa época? Estava lembrando muito esses dias, período de chuva, que era uma época diferente do que nós vivemos hoje, que a gente não pode estar muito na rua atualmente. Mas né, lembro da minha infância que ali no Genibaú, mesmo sem calçamento, ainda com um tempo ainda que a gente lembra que não tinha tanto esse investimento em vias públicas. Então, quando chovia, a gente ia tomar banho de chuva ali nas casas, nas biqueiras das casas ali do Genibaú, e brincar na areia, de fazer solzinho no chão da areia, porque não tinha asfalto, nessa época não tinha nada. Então, eu venho de uma infância muito humilde, mas que também com muita lembrança boa de brincadeira de rua, de bola, de carimba, de tomar banho de chuva na rua, de escrever amarelinha na terra. Então, cresci ali no entorno ali do Genibaú, ali mais propriamente, a comunidade que eu cresci chama-se Comunidade da Fumacinha, no Genibaú, que fica nas proximidades mesmo do rio Maranguapinho. Uma infância bem diferente do que a gente vê muitas vezes hoje, ainda mais porque era uma família grande, né? 5 filhos. Isso. Como é que é a composição familiar? Vamos falar o nome do pai, o nome da mãe? Eu sou a mais nova de 5 irmãos. O meu pai já é falecido há 20 anos, mas o Antônio Vieira, ele era estivador ali do Porto do Mucuripe e saía ali do Genibaú todos os dias para ir trabalhar no Porto do Mucuripe. Ele é de origem de Itapajé, minha mãe e meu pai. E minha mãe, dona de casa, sou filha de dona de casa e ficava em casa cuidando dos filhos e posteriormente dos netos. E meu irmão, tem uma irmã mais velha, que é agente de saúde, tem uma irmã do meio, que é a Martinha Brandão, uma liderança também na saúde, presidente do sindicato. Aí tem uma irmã que mora em Pernambuco, que resolveu morar em Pernambuco, e um único irmão, que trabalha na parte de mecânica, né? Então, eu fui a primeira da família a ter a oportunidade de fazer uma faculdade e começar a trilhar um caminho mais de formação profissional, que antes não tinha essa oportunidade. Então, meus irmãos não tiveram essa oportunidade, e agora, mais recentemente, foi que Martinha terminou a graduação, mas eu saí do ensino médio já na perspectiva de começar os cursos na área da enfermagem. Aí fiz o curso de auxiliar de enfermagem, o curso de técnica de enfermagem, comecei a trabalhar na enfermagem, em seguida fiz a graduação de enfermagem, pós-graduação, e depois veio a luta pela categoria como todo, que me fez assumir a presidência do Conselho Regional de Enfermagem, e aí vem a sequência até os dias de hoje. Vereadora, e assim, a senhora falou do início na enfermagem, mas o que foi que despertou a vereadora a escolher, né, a profissão, ingressar na área da saúde, que a senhora tanto defende, né, principalmente a categoria da enfermagem, né, por meio dessa profissão tão bela que é a enfermagem, né? Sim. Primeiro de tudo foi porque quando eu terminei o ensino médio, eu perdi meu pai. Então, meu pai se esforçava muito para que eu pudesse ter um curso, ter uma oportunidade de estudo. E ele sempre dizia que queria muito que eu fosse algum profissional da saúde, que pudesse usar meus conhecimentos para ajudar as pessoas na área da saúde. Então, ele me dizia isso, era o sentimento dele. E aí eu fui me apaixonando por esse sentimento, perdi ele, e aí na ocasião da perca dele com 18 anos, eu disse assim, eu vou fazer o que o meu pai pediu para que eu fizesse, estudar na área da saúde. E no primeiro dia de aula, já ali no curso IA Social, ali no centro, na São Paulo, esse curso ainda não existe mais. Eu quero até mandar um beijo para a Fatinha, que é enfermeira, foi coordenadora desse curso, foi a primeira
enfermeira que eu conheci na minha vida, né, como acadêmica. E aí eu já me apaixonei pela enfermagem, por tudo que a enfermagem representa de transformação na vida das pessoas, de ajuda, de acolhimento, de humanização. E aí foi uma sequência de estudos para poder chegar até os mais variados locais de trabalho que eu já passei na enfermagem. Já fui do JF, já fui da atenção primária, já fui do Hospital de Caucaia, já trabalhei por cooperativa, já fui servidora, já fiz muita coisa ao longo desses 20 anos que eu tenho aí de profissão de enfermagem, entre auxiliar, técnico e enfermeira. Agora, a vereadora também tem um relacionamento há muitos anos com uma pessoa que a gente conhece, né, que é o ex-vereador Márcio. Agora, ele também está fazendo enfermagem, acadêmico de enfermagem. Que curioso isso. Quer dizer, se apaixonou também. Na verdade, foi uma exigência. Na verdade, foi uma exigência. O trabalho do Conselho Regional de Enfermagem, ele me puxa muito um conhecimento na área jurídica, e Márcio é advogado. Ele me auxilia nas questões jurídicas, tanto na vereança como no Conselho Regional de Enfermagem. Eu precisava que ele conhecesse um pouco mais sobre as resoluções e decisões da profissão. Então, eu pedi para que ele pudesse também fazer a faculdade no sentido de me auxiliar mais no meu trabalho como representante dos conselhos, né, o sistema COFEM-CORENS. Então, diariamente, a gente trabalha com resoluções que norteiam a profissão, e eu preciso desse suporte. Então, meus advogados, sempre que eles podem, eles estão fazendo curso na área específica de enfermagem. E o Márcio, como a gente tem a relação familiar, eu fiz uma exigência para que ele pudesse estudar a enfermagem na íntegra e conhecer os processos de trabalho de enfermagem para poder me ajudar nessa minha carreira aí no sistema COFEM-CORENS. E como é que está esse estudo dele, hein? Porque ele não é uma coisa simples. Mas ele está gostando, porque tem que se identificar também minimamente para conseguir concluir. Poliana, no primeiro dia que ele viu sangue, ele saiu correndo. Eu disse, volte para lá, que é assim mesmo. No primeiro dia tem esse impacto, mas volte para lá, olhe bem pro sangue. Aí, se você não desmaiar, dá para você conseguir tocar. Agora, se você desmaiar, volte para casa e desista. É o ex-vereador, gente, Márcio Cruz, tá certo? Para você que não conhece, não tem muita intimidade. E o André, eu fico pensando aqui, né? Essa questão é uma prova também de amor, tanto pela política ali, pelo engajamento com a causa, como pela esposa, porque não é qualquer um que vai topar esse desafio. É uma relação muito boa, né, de vocês dois, de amizade, companheirismo. Sim, a gente tem uma relação de amizade muito importante. Muitos anos, quantos anos já juntos? 22. 22 anos. 22, vai fazer 22 agora, né? 22. Sem mais nem contar, que é tanto tempo que já parei de contar, né? Quando você começa, você vai contando, eu já parei. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Casei com ele em 2002, né? Então, vai fazer 22 anos agora. E a gente se ajuda muito, porque a gente casou muito novo, né? Então, eu tinha 18 anos, ele tinha 21. Então, a gente vai se ajudando muito naquilo que a gente pode, né? Ajudando um vai ajudando o outro a ter a formação, a construir com metas, objetivos de vida, vai se ajudando, e a gente tem um bom relacionamento de companheirismo nesse quesito. Vereadora, e dentro desse contexto ainda da enfermagem, a gente vê toda essa dedicação da vereadora, né, para a categoria, e na atividade diária dos enfermeiros, o que é que a senhora pode destacar, o que é mais satisfatório ali diante de você, cara a cara com o paciente? Poder transformar a vida de uma pessoa. Às vezes, as pessoas procuram uma instituição de saúde, um posto de saúde, um hospital, uma UPA, e elas vão no seu momento de maior dificuldade, que é o momento da dor, do sofrimento por uma doença, pela descoberta de uma doença, com a sintomatologia para descobrir uma determinada doença, e é nesse momento que ela precisa receber o melhor acolhimento. E a enfermagem tem feito isso. A enfermagem tem sido a profissão que é a porta de entrada do SUS. A gente tem um decreto, que é o 7504, que estabelece as portas de entrada do SUS, como as UPAs, os postos de saúde e hospitais de porta aberta. Eu digo que a enfermagem é a categoria porta aberta da saúde.
que é a que recebe, que é a que recepciona os pacientes. Então, é nesse momento de acolhimento que você pode transformar a vida de uma pessoa, dependendo do acolhimento que você dá, da assistência que você presta, com humanização, com cuidado, com empatia, se colocando no lugar daquela pessoa. Você, sempre que eu estou em atendimento, faz algum tempo que eu não dou mais plantão, mas sempre que eu estou em atendimento, eu sempre procurei atender meus pacientes, sempre pensando que daqui a uns dias eu vou estar na condição de paciente e vai ter algum enfermeiro me atendendo. Nas minhas palestras, nos meus cursos, em toda a minha trajetória, eu sempre tenho buscado ensinar os novos profissionais que você precisa atender na enfermagem como se você estivesse atendendo a si mesmo ou a um parente seu que você ama muito. Então, é isso que me fascina na enfermagem. Eu sei que temos muitas dificuldades hoje no Sistema Único de Saúde, como a dificuldade financeira. O subfinanciamento ainda é muito incisivo hoje dentro da política pública de saúde. Mas os enfermeiros hoje, eles, mesmo com as dificuldades, eles não deixam os ideais da profissão que eles trabalharam, que estudaram para estar ali, que juraram, através do nosso juramento profissional, de acolher, até mesmo em detrimento da sua própria vida, como diz o nosso juramento. Então, a enfermagem, para mim, ela é a profissão que ajuda no momento de maior dificuldade, que transforma a vida das pessoas. Até porque, Germana, sua filha, que hoje, neste dia em que nós estamos gravando o podcast, que pode ser, né, que não vai ser o mesmo dia que você vai assistir, mas é aniversário da Germana, de 14 anos. E por que eu estou falando isso? Porque foi uma situação especial em que muitas enfermeiras tiveram certamente que abraçar, Sim, tanto a vereadora Ana Paula como a filha. Ela nasceu bem antes do tempo, pesava menos de 1 quilo. Conta essa história pra gente. sim. Quando eu estava grávida, a gente sofreu um acidente de carro e o cinto pressionou a barriga e eu tive o rompimento da bolsa. Fiquei internada alguns dias sobre cuidados de enfermeiras obstetras, de profissionais da saúde. E, em seguida, a Germana nasceu prematura e precisou de cuidados intensos, a prematura extrema, como a gente classifica. Estava com 5 meses de gestação. Isso, 5 meses de gestação. Ela nasceu com 890 gramas. São os bebês que nascem com menos de 1 quilo, a gente classifica como prematuridade extrema. E aí ela teve a perca ponderal, que é o líquido, né, de dentro da barriga, e foi para 790 gramas e 30 centímetros. A Germana ficou internada 3 meses em UTI NEO aqui em Fortaleza, no Hospital São Camilo, que na época era o Hospital Coradares. E eu passei a viver dentro do hospital, né? Então, nessa época, eu estava finalizando a faculdade de enfermagem, eu já era técnica de enfermagem, finalizando a faculdade de enfermagem. Então, eu fiz o meu TCC de enfermagem dentro do hospital, ordenhando leite para poder dar para a Germana. Então, eu tive todo um suporte da equipe de enfermagem desse hospital, as enfermeiras neonatologistas, as técnicas de enfermagem que me ajudavam com a questão da alimentação dela, ainda por sonda, com toda a orientação que no banho, que às vezes quando ela já ficou maiorzinha, eu mesma pedi para ir dando os banhos dela. E a equipe tem uma técnica de enfermagem chamada Diana, eu quero mandar um beijo para ela bem grande. A Diana era que cuidava muito intenso da Germana, e eu quero contar um segredo para vocês, já que nós estamos num podcast. O bebê que nasce prematuro, ele só pode ter alta do hospital quando ele faz a pega do peito para mamar, né? A gente chama a pega correta. E a Germana, ela não conseguia fazer a pega correta aqui da amamentação. E aí ela já estava maiorzinha, já tinha pegado aí 1,8 kg, já estava 1,8 kg, já estava próximo de receber alta. Só que a doutora, a neonatologista, ela diz: eu só dou alta se ela pegar o peito, mãe. Que, né, já, nesse momento eu era a paciente, mãe da criança, né? E aí a Germana não pegava. E eu já desesperada, 3 meses dentro do hospital com a Germana, já tinha tido 2 infecções, tinha feito 2 acessos central, ela tem a marquinha aqui no pescoço. Aí eu fui nas meninas, nas técnicas de enfermagem do hospital. Aí eu disse assim: vou botar ela no peito e depois vocês vão lá e dão um complemento a ela, que era dar um pouquinho de leite assim na boca, porque ela não pegava. Para a Germana não ficar chorando e a doutora não perceber que ela ainda não tinha conseguido mamar no peito. E aí a gente acabou que enganando ali a doutora para eu poder levar a Germana para casa. Então, isso é um segredo, né? E não façam isso, por favor. Eu levei porque já me achava enfermeira, né? Já tinha conhecimento, já estava finalizando, né? Fazendo o TCC da enfermagem, já era técnica de enfermagem há muito tempo.
E aí eu levei ela para casa, ainda muito receiosa. E aí quando ela ia ficando roxinha, que ela já não estava mais com oxímetro, que no hospital eles ficam com oxímetrozinho de pulso. Aí ela ia ficando roxinha, eu já me desesperava. Meu Deus, será que eu fiz a coisa certa se eu voltar para o hospital? Então eu levei ela para casa, mas eu não dormia mais. Então a cada 5 minutos eu ia onde a Germana estava, olhar se a Germana estava respirando, estava ficando roxa, porque em casa não tinha mais aquela estrutura de oxímetro, de aparelhos que ela tinha, né, no hospital. Mas a Germana hoje é uma mulher linda, 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 inteligente, empoderada, sonhadora, quer ser jornalista política, né? Não é nem só jornalista, quer ser jornalista política, entende de conjuntura política, conversa comigo sobre posições políticas e muitas vezes ela até ensaia orientações políticas para mim, né? Olha. Tem uma posição muito demarcada, ela que não fui eu que coloquei na cabeça dela, mas uma posição de defesa das vacinas, de defesa do Sistema Único de Saúde, fora Bolsonaro, ela sem nenhuma participação minha. Germana, quando foi tomar a vacina, me pediu para pagar uma blusa para ela, que ela queria muito uma blusa. E eu não sabia que blusa era essa. Eu estava em um treinamento fora e foi uma das pessoas que trabalham para mim que levou ela, disse que era a blusa. E eu não sabia que blusa era essa. Era uma blusa fora Bolsonaro. Né? Então, assim, meu Deus, pelo amor de Deus, não pode publicar isso, porque a gente estava vivendo uma polarização muito intensa, né? Muito forte. Vamos dizer que foi eu que coloquei isso na cabeça da menina, que foi eu que... E eu aqui na Câmara fiz muitos debates aqui sobre a questão do reconhecimento da ciência, da importância das vacinas, e isso acabou gerando nela essa questão também. Né? Ela acompanha meus pronunciamentos, ela acompanha todos os programas que eu vou, ela acompanha vídeo, ela acompanha tudo que eu faço, né? Então ela acaba vendo e puxando um pouco da política, mas eu não tenho colocado isso para ela se tornar política, para ela se tornar jornalista política. É uma coisa que ela diz que quer ser. E eu espero que ela seja, né? Para você ter ideia, a Germana escuta os programas da Miriam Leitão sobre economia. Eu fico, assim, às vezes, abismado. Que ela quer ouvir uma jovem senhora, uma jovem, né? Quer ouvir. Germana, ela gosta de outras coisas, ela gosta de fazer Legal. os TikTok da vida dela, levar as amigas, tudo da geração dela, ela gosta. Mas, às vezes, quando eu estou no carro com ela, mãe, eu quero ouvir aquela jornalista, aquela que fala de economia. Germana, tuas amigas todas estão querendo falar sobre maquiagem, falar sobre TikTok, você quer ouvir a Miriam Leitão? Eu fico muito feliz. Mas eu acho que ela cresceu tanto ouvindo, a gente se deslocando eu com ela no carro e levando ela para a escola, para as questões, e ouvindo a Rádio CBN, né, que é a 95.5, que é a minha rádio preferida, que pauta muita política. Então, eu acho que acabou que influenciando também ela, não de forma intencional, mas acho que acaba que sendo uma rotina da nossa família. Mas, vereadora, quando ela tem alguma espécie de dúvida, né, enfim... Houve-se várias opiniões, né? Porque política e o jornalismo está muito intrinsecamente ligado a isso, né? Ela pede alguma orientação à vereadora? Mãe, eu estou com uma dúvida aqui, será que é assim mesmo? O que a senhora pensa? Pede. Ela sempre pede, pergunta muito, ela é muito de perguntar. Recentemente a gente está vivendo aí a questão de decisão sobre prefeituras, vereanças, e ela sempre me pergunta, mãe, como é que vai ficar a sua definição, né? Mãe, essa questão aqui estão dizendo que a senhora... Aí sai no jornal, ela lê, né? O jornal escrito, ela lê o jornal escrito. Está dizendo no jornal que aconteceu isso com a senhora, é verdade? Então ela printa os blogs, manda para mim, mãe, isso é verdade, mãe, o que está acontecendo? Então ela vai acompanhando o dia a dia, né? Já está fazendo a clipagem, né? Já fazendo a clipagem, né? Você é assessora já, direta. Inclusive, gente, a vereadora falou de rádio, para você que quer acompanhar as sessões e também ficar por dentro da programação aqui da Câmara Municipal de Fortaleza. Nós temos também a rádio da casa, né? Que é a Rádio Fortaleza FM 90,7. Você pode sintonizar, pode acompanhar a programação. É sempre importante a gente ter essas possibilidades. Escuta um pouquinho aqui, escuta um pouquinho lá e fica por dentro de tudo que está rolando. Afinal, tudo é político, né? Tudo é político. E a Rádio Câmara tem uma programação musical de alto nível. Também, eu também escuto. É verdade. É verdade. E aí, assim, como é que foi essa maternidade? Ela te aflorou coisas novas?
Outra coisa, no hospital, além da ciência, além das enfermeiras, teve fé junto ali que ajudou a erguer e dizer vai dar certo. Muita fé e muita gratidão a Nossa Senhora de Fátima, a quem eu sou devota, porque todos os dias que eu ia para o hospital cedinho, passava o dia lá e voltava para casa para dormir em casa. Eu não dormia no hospital. E eu passava sempre ali, saía do Hospital São Camilo e passava em frente à estátua de Santa Edviges na Avenida Leste-Oeste e parava, rezava um pouco, pedia ajuda, discernimento e saía muitas vezes de lá para 13 de maio. Fazia todo o balão para ir para a missa de 13 horas na igreja de Fátima, para pedir a intercessão. Eu sou católica e sou devota de Nossa Senhora de Fátima, para pedir que deixasse a minha filha sobreviver e me dar a oportunidade de ser mãe dela, né? Então, eu tive muita fé, eu rezava muito, todos os dias. Foi o momento mais difícil da minha vida, foi parir a Germana e não trazer a Germana para casa. Só sabe o que é isso quem já passou, quem é mãe de bebê que precisa ficar internado ou que tem alguma intercorrência com o bebê nesse sentido. Então, na hora que você descobre que está grávida, toda a sua vida passa a viver em torno daquela sua descoberta. Imagina você parir a criança e não levar a criança para casa, para o quartinho que você ajeitou, para o bercinho que você ajeitou, para o seu convívio familiar, né? Então, eu me apeguei muito pedindo a intercessão de Santa Edviges, Nossa Senhora de Fátima, para que me desse a oportunidade de ver a Germana crescer e de ser mãe dela. E é bom ser mãe? É muito experiência bom. Boa. É muito bom. Mas também só quer a Germana, né? Eu soube que não quer ter mais, não. Na verdade, eu tive algumas questões de saúde que me fizeram escolher não ter mais outro filho. Eu tô com 40 anos, ainda não entrei na menopausa, não sei se ainda dá tempo, mas eu acho que as atividades da política, elas me privam um pouco. É até uma discussão que muitas mulheres fazem hoje na sociedade. Para a gente ir para a política, a gente precisa se privar um pouco de outras experiências. Então, a Germana, eu cuidei muito dela quando menorzinha, mas quando eu decidi ir para a carreira política, decidi tocar mais a minha carreira, eu já tive que ter um suporte de uma rede de pessoas para me ajudar, né? Então, para eu ter outro bebê agora, eu precisava tomar a decisão de sair da política para eu poder cuidar do meu bebê como eu quero cuidar, dar atenção integral. Então, foi uma das coisas que também me fez decidir tanto a questão de saúde como a minha preferência pela carreira política e carreira profissional. E aí a Germana, eu estou assim, numa apreensão danada, porque ela disse que não quer ser mãe. Eu disse, você vai ter que ser mãe, vai me dar um monte de neto. Né? Então eu tenho que ter mãe, dar assim, uns 3 netos, né? Não quero, não, mãe, não quero ter filhos. Germana, mas isso é uma coisa que você não decide. É uma coisa para frente. Mas meu problema de saúde foi uma gravidez ectópica que eu tive. Aí perdeu a trompa? E aí perdi, né? Eu fiquei com um trauma ali de gravidez e acabei tomando a escolha de não passar mais por aquela situação. Sim. Né? Então, aí eu já fiquei mais retraída, mas posso engravidar, mas fiquei muito temerosa ainda de acontecer novamente, porque... como eu falei, quando você descobre a gestação, você passa a viver em torno daquilo. Então, eu passei a viver em torno de uma segunda gestação, sonhando com o menino para fazer o casalzinho. E aí, com uns 30 dias da descoberta, vieram as dores fortes e todas as sintomatologias de gravidez ectópica. E aí, como eu enfermeira, eu já sabia que não tinha evolução, porque uma gravidez ectópica ela não tem evolução, né? Porque se tiver evolução, há complicação para hemorragia e morte da mãe, né? Então, a gente já se caminhou para o tratamento e as questões mais específicas, né, da gravidez ectópica, que é a retirada, né, que não tem como evoluir. Então, isso foi bem marcante na minha vida, e aí eu disse assim, não, vou tentar cuidar aqui da Germana, garantir para ela uma formação nesse período de saída da fase de criança para adolescência e quem sabe aí, mais na frente. Futuro a Deus pertence. Aí eu já estou com 40, né? Já estou terminando o prazo de validade. Vereadora, hoje, o que seria a sua prioridade de vida? A prioridade de vida da vereadora Ana Paula? Hoje está dentro do trabalho, está dentro da família? O que está? É família, né? Minha prioridade de vida hoje é a Germana, né? Minha filha é tudo que eu tenho, né? Quero
Hoje é aniversário dela, nessa data que gravamos, quero mandar um abraço. Então, eu trabalho para a Germana, eu vivo para a Germana e para ser a mãe da Germana. Ela é minha amiga hoje, né? Então, cresci, hoje a gente é confidente, a gente se dá muito bem nesse sentido. E a minha segunda prioridade é a minha carreira profissional, né? Então, eu posso colocar isso para... Que caminham ali, né? Caminham Lado a lado. Lado a lado, é. Porque, assim, André, eu como mulher posso te dizer, né? Eu também tenho filhos, são 3. É bem complicado, 3, né? Corajosa, né? É Tá complicado certo. pra gente, realmente, essa questão, porque a gente acaba abrindo mão de muita coisa. Sim. Então, assim, quando a gente fala que um vereador vem aqui, talvez a gente nunca nem pensasse por essa perspectiva comparativa, porque ele é pai, mas ele continua e ele pode até priorizar a carreira, ele não vai ser tido como frio, calculista e etc. e tal. E para a mulher, né, é muito diferente de fato. Agora eu fico pensando nessa amizade, o que vocês gostam de fazer? Vão juntas ao cinema? Vocês gostam de fazer o quê? A gente gosta de dançar TikTok. Gente, eu não sei dançar TikTok, menor jeito, mas sabe dançar? Sei dançar. Geralmente a gente bota o som e vai dançar TikTok, ela bota no celular. Publica e tudo direitinho? Eu não publico por conta do peso. Meu Deus. Eu fiquei pensando nisso. Eu não publico por conta do peso do cargo político. Hoje já pensou, né? Isso daria muita... Que hoje a gente vê, né? Professora de inglês, TikToker, a gente vai lá ver e já fica assim, meu Deus, olha a professora aí na sala, imagina a vereadora também, vereadora TikToker. Mas aí há muitas críticas com a política ainda é muito estigmatizada, né? Então, uma professora utilizando o TikTok como uma ferramenta, um instrumento dentro da sala de aula pode ser uma coisa bem vista, mas uma vereadora talvez não seja uma coisa bem vista pela população, né? Até soe como algo que, no sentido de que vereadores não estão ali preocupados com o interesse maior, mas eu faço isso no meu momento de folga com ela, adoro dançar. E aí a gente gosta muito de estar nesse momentinho nosso. E assistir série. E aí ela faz a pipoca e a gente senta lá e às vezes passa um dia inteiro só assistindo série. Comendo, né? Comendo besteira, pipoca, refrigerante, doce e assistindo uma série de escolha da gente. Mas eu já vi a vereadora falou de série, de ficar em casa, né? Só comendo. Mas eu já vi a vereadora em alguns vídeos praticando exercício. A vereadora gosta de dar uma caminhadazinha, né? Gosto de correr, adoro correr, adoro nadar no mar aberto. Por que eu gosto hoje de nadar no mar aberto? Você já deve ter, sempre que eu tô com o flutuador nas costas, que eu vou nadar em mar aberto. Porque eu tinha muito medo do mar. Muito medo. E todas as vezes que eu entrava no mar, eu tinha fobia. Então, eu começava, eu vou morrer afogada. E aí, eu comecei a trabalhar com o Brasil, né? Contratei uma pessoa que dá aula aqui na Beira-Mar, que é o professor Brasil. E aí, ele começou a trabalhar em mim que a gente não precisa ter medo do mar. E aí, hoje, quando eu estou assim, muito tensa, com decisões importantes para tomar, eu boto meu flutuador e vou nadar. Então, ou eu nado ali perto ali do Náutico, onde tem aquele monumento do Náutico, eu não vou dizer como é que o povo chama popularmente, quem está gravando, mas enfim. Então, ou eu nado ali, ou eu nado no Icaraí, onde a gente tem uma casa também. E aí eu fico entre Fortaleza e Icaraí, adoro Icaraí, tem os espigões agora lá, e dá para nadar bem lá. Então, eu gosto muito de nadar. Também fico ali, não surfo bem, mas sempre me arrisco ali em pegar uma onda de vez em quando. Eu gosto disso, porque aqui a gente descobre cada coisa. Assim, sabe? Mas eu levo mais salga do que onda, né? Eu caio mais da prancha do que, de fato, conseguir pegar uma onda. É muito difícil nadar em mar aberto, né? Eu já fiz uma matéria e eu tinha que nadar, usei o flutuador e saí zonzinha, juro, porque aquelas ondas ali batendo, você vai nadando e é bem cansativo. É cansativo, é cansativo. E isso, então, ela entra como uma atividade física rotineira. Isso. Também rotineira. consegue manter, talvez, uma alimentação mais ou menos, pelo menos nos dias da semana, saudável? Como é que se cuida? Na semana eu consigo fazer a dieta no sentido da alimentação saudável. Mas no final de semana não tem jeito. Primeiro que eu adoro uma Heineken gelada, né? Vou dizer logo aqui. Então, assim, tem a cervejinha final de semana, eu gosto de tomar minha cervejinha. Escutando o quê? Que música? Escutando todo tipo de música. Eu gosto de tudo. Gosto de tudo, mas gosto dos piseiros, gosto do forró.
tudo que tiver para dançar, que tiver disponível. Animação eu gosto. Não tenho nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de música. Né? E o Márcio acompanha? Não acompanha. Só sentado olhando. Não acompanha. De vez em quando eu brigo. Bora, pelo menos se mexe aí ele vai todo desengonçado. Não, fica ali, bebê, vai dar certo. Tá bom. Aí geralmente eu tô com outro grupo de amigos que gostam de dançar também. Aí a gente acaba que fazendo ali um momento, né, mais para desalpilar um pouco da rotina. E a vereadora falou da questão da sua fé, falou do mar. A vereadora, ela tem esse brilho no olhar pela natureza? Adoro. Imaginei. Adoro o mar, adoro praia, adoro parte de serra. Gosto de fazer trilha, né? As últimas férias que nós tivemos ano passado, a gente foi conhecer a Chapada dos Veadeiros, né? Lá em Goiás, então fizemos trilhas. O Márcio sempre cansado, o Márcio acha que quer ficar dentro do carro. A gente dentro do carro ou dentro do hotel, ele quer ficar assistindo. E eu gosto de ir conhecer as coisas, eu gosto de fazer trilha, eu gosto de conhecer o lugar, eu gosto de ver o que é que tem na noite, né? Então, às vezes eu vou com a Germana e ele fica no quarto do hotel. Ótima companheira. Então, assim, a gente vai se aventurar e o Márcio fica mais restrito ali nas leituras dele, que ele precisa fazer ali de estudos, né? Então, aí vai ela. Às vezes ele acompanha sem querer, mas ele diz, você me chamou para viajar, foi para descansar, então eu vou ficar dentro do quarto, descansando. Eu disse assim, não, mas não é nesse sentido, né? É para espairecer, e não para ficar ali dentro do quarto. E desses locais de contato com a natureza, qual foi o local que a senhora pode destacar que teve assim uma experiência mais marcante? Eu gosto muito de uma cachoeira que tem cachoeira, eu acho que é do Veado ou é da Veada, que fica em Guaramiranga. Então, tem uma trilha que você vai, é um dos lugares mais lindos que eu já vi na vida. Teve outras cachoeiras que eu vi lá na Chapada, mas ela é pequena, ela não é uma coisa grande, e ela tem uma simbologia por ser nossa, por ser do Ceará, né? Sim. Então, a Cachoeira da Veada. Pega uma trilha... Cachoeira do Veado. Do Veado, né? Mas espera aí, porque essa daí fica Horizonte. Não, é em Guaramiranga. Essa é em Guaramiranga, né? É na região da Serra de Guaramiranga. A gente faz uma trilha de mais ou menos 1 hora e chega até essa cachoeira. Será que é essa daqui, uma das mais belas cachoeiras de Guaramiranga? Aí diz assim, Cachoeira Poço da Veada. Poço da Veada, é essa mesmo. Poço da Veada. Acho que eu já fiz essa cachoeira. Porque mais popularmente lá, o povo conhece como Cachoeira da Veada. Mas é essa daí, é um dos lugares mais lindos que eu fui. A gente consegue ficar à vontade lá. A gente porque tem trilha, né? Tem trilha, não é um local que seja turístico ainda, então não foi descoberto ainda para ter aquele grande número de pessoas. Então, quando você vai, geralmente está assim, no máximo você e o seu grupo que está lá dentro desse espaço. E aí dá para ter contato mesmo com a natureza. E uma das outras coisas que eu gosto muito, André, são as minhas plantinhas. Eu sabia que a vereadora amava a natureza. Eu via isso no olhar da vereadora. Eu vou dizer uma coisa, eu também amo plantinhas. Eu não sou jeitosa com elas. Elas não se dão muito bem nas minhas mãos, não. Pronto. Aí quer dizer que tem jeito ali com as plantas? Eu tenho jeito. Todo domingo, sim. Se eu estiver na casa do Icaraí, que a gente, né, tem essa casa que a gente passa lá os finais de semana, eu estou cuidando das minhas plantinhas. Então, eu sempre faço uma terapia, publicação. Né? Eu já plantei ata, eu já plantei kiwi, eu já plantei açaí, eu já plantei. Sabe o que foi que eu trouxe? Outro segredo inusitado para vocês. Eu fui a São Paulo, tem aquela venda de frutas que eles vendem ali, às vezes dá até um golpe nas pessoas, né? E aí fui ali o cara me vendendo as tâmaras, né? E as tâmaras muito caras. Eu comprei, que é R$150 o quilo. R$150, que coisa cara é essa? Aí eu peguei, coloquei lá, tu levou um golpe. Aí eu disse assim, não sei, mas agora eu vou levar para casa, vou comer e vou plantar. Então lá em casa tem pé de tâmara. Nunca nem vi um pé de tâmara. Eu só compro a tâmara. Agora eu quero saber desse pé de tâmara. Tem pé de tâmara. Minha amiga que estava comigo, menina, isso não dá lá no Ceará, disse assim, vai dar. E deu? E deu a tâmara. Eu sempre gravo insultando com ela, o tamanho do meu pé de tâmara, né? Legal, aí insulto muito com ela, dizendo que ela duvidou. Aí ela disse que só deu a tâmara porque foi ela que chupou o caroço da tâmara, né? Comeu a tâmara, chupou o caroço e plantou. Essa minha amiga, a Paula Veríssimo, mandar um abraço para ela. Vereadora, aqui nas redes sociais eu entrei, né? Que também onde partilha algumas coisas. Mais de 74 mil seguidores, bem movimentada. Também faz uma participação ali ativa
representativa ou tem que ser só por meio de assessoria? Lê, Não, eu responde? geralmente leio e respondo, só se eu estiver muito agoniada, mas eu tenho uma equipe que faz o trabalho que eu não sei fazer, né? Que é o que vem, a parte mais gráfica, criar os fatores. Mas geralmente eu mesmo vejo. Por exemplo, hoje, se você vê a foto que eu publiquei com a Germana, foi eu mesma. Essa Deixa foto, eu ver aqui, se você aí de casa vai enxergar. Olha que linda. Uma princesa, né? Ai, tão bom, Então, gente. Nessas datas mais pessoais, eu gosto eu mesma de fazer a publicação e eu mesma escrever o texto para que a pessoa entenda que sou eu mesma e não a assessoria que está escrevendo, né? Então, e colocou uma mais... música aqui da Ana Vilela. Coloquei daquela... a música Ai, da linda, Ana Vilela. Promete que não vai crescer distante. Muito bom. Pronto, a trilha sonora é minha, a foto foi eu que escolhi, o texto foi eu que fiz para homenageá-la na data de hoje, né? Mas em outros momentos é a assessoria que faz, daqui com o Pedro. A parceria tem que ter, não tem como, né? Muito bom, André. E aí, então, tens alguma pergunta para a vereadora? Então, a gente sabe que dentro de redes sociais, a gente está ali apto a receber elogios, mas a críticas também. Muitas. Né? Eu queria saber como é que a vereadora lida com certas críticas, né? Às vezes até mesmo para o lado pessoal. Sim. A vereadora leva isso mais para um lado construtivo? Depende do dia. Uhum. Somos mulheres, depende do ciclo. Se eu não tiver TPM, que eu sou uma mulher muito intensa, Sim. André. Ai, é da minha natureza. A senhora já deixou claro isso várias vezes. Muito claro. Eu sou intensa, eu sou viva, eu sou, assim, minhas características, sou escorpiana. Então, assim, eu gosto de viver intensamente. Então, depende do dia. Tem dia que eu estou disposta a debater uma crítica, tem dia que eu não estou, eu só faço, não vou responder isso. Mas se eu tiver num dia que eu estou afim de debater, eu vou ponto a ponto debater a crítica e vou mostrar para a pessoa que a crítica dele pode ser construtiva ou pode ser apenas uma crítica fútil. Uhum. O fato de nós sermos políticos, né, figuras políticas hoje, nos coloca numa posição de receber críticas, às vezes, pelo simples fato de sermos políticos. Sim. Né? Não faz nada, pela questão do preconceito que existe em ser político. Existe um preconceito, né, para com a classe política, e aí por diversos fatores que não cabe aqui a gente falar. Mas, dependendo do dia, eu construo, debato, dependendo do dia eu não respondo. Se a crítica for uma crítica mais desrespeitosa, eu debato de outra forma também, sou mais incisiva quando preciso ser. Tem momentos que a gente está em situações que a gente precisa mostrar quem somos, né? Então, eu sou essa. Eu sou intensa e eu acho que a minha intensidade é que me define, né? Enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto política. Quem me conhece mais próximo sabe. E outro passo que proporcionalmente ou inversamente proporcional, perdão, era o que eu queria dizer, inversamente proporcional à minha intensidade, eu tenho também trabalhado muito a questão de me manter mais ali no padrão mais político, que é o que a sociedade quer ter, né? A sociedade ela quer ver o político dentro do padrão, né? Então, é um desafio. Desafio para mim. Perfil institucional. Pronto, assim, a minha intensidade está aqui, o que a sociedade quer do político está aqui, e a sociedade quer o politicamente correto. Pronto, eu vivo nisso. Então, assim, eu gosto de praticar atividade, eu sou feminista, eu bato muito contra a questão do machismo, eu tenho tatuagem, eu tenho pincer. Eu adoro ter amizades com pessoas que são... Engraçado que eu nem vi essa tatuagem, nem vi esse pincel. É bem discreto mesmo, bem né? discreto. Uma das tatuagens é muito discreta, aliás. Inclusive. É muito discreta. Oh, meu Deus do céu. Tem uma que é mais externa, mas tem uma que é muito discreta. Mais pessoal. E assim, André, galgando caminhos, porque a gente vê que aqui, apesar da gente ter hoje a bancada feminina, né, bem representativa em relação a outros tempos, ainda se faz necessário ampliar. E aí, nessa perspectiva, a vereadora chegou também a ocupar o cargo de deputada. Ela saiu daqui, foi para Brasília, assumiu, teve voz, teve vez, que também foi uma experiência incrível. Maravilhosa. A Câmara Federal é um espaço em que
você sente ali a condução do Brasil, né? Aqui a gente fica no âmbito do município, fica mais restrito, mas o Congresso Nacional é uma experiência fantástica. Eu acho que todo parlamentar deveria ter, pelo menos, ali a oportunidade de passar 4 meses ali naquela casa, porque ali, de fato, é onde se decide a vida do povo. Né? Os projetos se transformam, a gente vê a transformação acontecer, a casa tem mais autonomia. Quando aqui nós estamos indicando ao Poder Executivo, lá a gente está propriamente decidindo uma pauta nossa, uma ideologia nossa, trabalhando. Eu apresentei um projeto lá, André e Poliana, muito importante para a saúde pública das pessoas. Pra você ter ideia, é a questão da farmácia popular, do programa Farmácia Popular, aceitar o receituário do enfermeiro. Porque o que acontece? Nós temos nacionalmente, não é uma crítica que eu faço à Fortaleza, mas nós temos nacionalmente um problema com a questão da assistência farmacêutica. O que acontece? Não existe, não tem como, é financeiramente, economicamente possível garantir assistência farmacêutica como está previsto no Sistema Único de Saúde. E muitas vezes a enfermeira está ali sustentando o programa de saúde da família, ela que prescreve todos os medicamentos. Prescreve os medicamentos dos programas de saúde pública. Para hipertensão, para diabetes, que são os mesmos medicamentos que são recebidos na farmácia popular, pelo programa de farmácia popular, que você recebe esse medicamento gratuitamente. A farmácia se credencia e o paciente que não consegue pegar o remédio na farmácia, porque está faltando, ele pega em uma farmácia privada que fez adesão ao programa de farmácia popular. O que estava acontecendo? O receituário das enfermeiras não estava sendo aceito. Quando são elas que levam nos ombros, levam nas costas toda a execução dos programas de saúde pública das unidades básicas de saúde. Então, o meu projeto visa garantir que essas farmácias não voltem os receituários de enfermeiros e, se voltar, essa farmácia fica com a responsabilidade de pagar multa e de outras penalidades que foram incluídas no projeto. Imagina eu apresentar isso aqui na Câmara Municipal, a gente não teria a autonomia para que isso se tornasse verídico. Não teria, a não ser que o poder público tivesse interesse. Mas lá na Câmara Federal, esse projeto está tramitando, já está bem avançado, e daqui a uns dias nós vamos ter essa lei que obriga as farmácias a dispensar todo e qualquer medicamento que foi prescrito por um profissional vinculado aos programas de saúde pública do município ou do Brasil afora. Olha, que sensação maravilhosa, né, de poder participar dessa forma. Maravilhosa. Vontade de não quero mais, né? Maravilhosa. Não quero mais, no momento possível. É desafiador. Não me vislumbrei assim no sentido de que é o poder, não nesse sentido. Não lá foi é no bacana. Sentido da vaidade, foi nem no da sentido vaidade, trabalho, né? mas foi no sentido de poder ajudar. Né, de poder contribuir, né, nesse sentido. Mas lá tem muitas coisas, assim, que inclusive, se a pessoa não tiver uma cabeça muito ali centrada, ela pode inclusive ter aí um caminho desviado daquilo que ela se propôs. Mas lá você pode também garantir um mandato que possa, de fato, transformar a vida da pessoa e levar uma coisa... Essa situação da farmácia popular quase ninguém sabia, André. Uhum. Você sabia disso, André? Não, e olha... É uma coisa muito pessoal da enfermagem. Pessoal, né? Então, a primeira enfermeira cearense a chegar na Câmara dos Deputados Federais consegue garantir um projeto de lei, que daqui a pouco vai se tornar lei, que vai ajudar as pessoas, que vai ajudar a enfermagem e que vai ajudar a reduzir gastos com o Sistema Único de Saúde. Porque na hora que o paciente deixa de receber no posto de saúde porque não tem, ou que ele chega no balcão da farmácia privada, do programa de farmácia popular, e volta porque a receita está assinada por uma enfermeira, ele não volta mais e até pode deixar de tomar o seu remédio para pressão, tem um AVC e vai ocupar um leito de internação lá dentro do HGF ou dentro de um hospital desse, que se torna caríssimo. Então, é uma política pública que é realizada pelas enfermeiras e que precisa ter um olhar de uma enfermeira que chegou até a política. Muito bom. Verdade. Nesse contexto. Vereadora, enfermeira, Ana Paula, ou Ana, né, como a gente falava no início. Foi muito bom aqui nosso bate-papo. Acho que a gente deu para mostrar um pouquinho do perfil, né, de quem é essa mulher de força. André, também eu queria agradecer por você ter topado vir aqui mais uma vez conversar com a gente. É bom partilhar, né? É sempre uma satisfação estar aqui, Poli, essa conversa, né, para a gente entender um pouco mais
da vida, né, dos nossos parlamentares, né, e aqui se posicionando como um cidadão comum, né, como um contribuinte, né, pessoas que esperam algo mais também da nossa sociedade. Muito bom, obrigada, tá? Quero agradecer, Poliana, pela conversa, você sempre muito acolhedora. Quero agradecer o André, gratidão, que conheci vereadora. hoje. Estou sempre à disposição. Me perdoe qualquer excesso, como eu falei, mas foi um bate-papo muito importante e muito gratificante para mim também. Oh, coisa boa. Obrigada a você aí de casa que acompanhou com a gente toda essa conversa, as curiosidades, momentos de emoção, momentos de risada. Esse é o motivo da gente estar aqui nesse podcast Câmara Fortaleza. Fica sempre o convite, domingo, 9 horas da manhã, você já se programa, não consegue assistir pela TV, não tem problema, bota lá, Spotify tem também, tá certo? É isso, pessoal, até uma próxima oportunidade, beijão e tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.